Boa tarde, meus amados. A paz de Jesus, o amor de Maria, o carinho de São José e o meu também. Eu venho falar de tudo aquilo que Nossa Senhora tem revelado nas aparições dela, né, dizendo que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos passar por muita tribulação. O reinado do Anticristo já está acontecendo. E se você não tem percebido, né, ela tem colocado, esse reinado tem colocado muita guerra, muita violência. Você vê que o mundo já não é mais o mesmo. Você vê que o amor já se esfriou. A apostasia na fé, as pessoas não estão crendo. As pessoas estão crendo. Uma pessoa fala uma coisa ali, você vai ouvir aquilo que a pessoa está falando, aí a outra fala ali, e você não para ter discernimento daquilo que é certo. Hão de vir, Nossa Senhora nos alerta como mãe que ama os filhos dela, ela alerta a todos, mas aquele que aceita ela como mãe, que grandes tribulações virão peste, como nós já estamos passando, terremoto, vão vir tsunami, vão vir, como é que fala? Furacão, vão vir fome. Então a Nossa Senhora nos alerta porque nós temos que correr. Se você ainda não se entregou para Jesus, se você ainda não foi para a igreja, se você ainda não teve esse seu momento para escolher a quem você quer seguir, meu amado irmão, está na hora de você escolher Jesus. As coisas vão se afinilando, o inimigo de Deus vai crescendo na maldade, na crueldade, porque tudo isso está escrito na palavra. E nós que somos cristãos, nós sofreremos muito. Você vê que tem igreja que agora mandou, determinação da igreja, que coloque a hóstia consagrada num saquinho plástico, né? Do jeitinho da hóstia, mas no saquinho plástico que vai dando. Olha a falta de respeito com o corpo de Jesus. Você vai dizer para mim, Zilma, nessa pandemia, higiene? Não, gente. O corpo de Jesus é o corpo de Jesus. Ele não precisa ser colocado no saco plástico. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas isso são ideias de homens que não temem a Deus. São ideias de pessoas que não adoram o Senhor. Mas nós, como cristãos, não devemos aceitar isso. Mas não devemos mesmo. A nossa diferença, gente, nós vamos passar por martírio, mas a nossa diferença é que nós acreditamos em Jesus. Nós não podemos duvidar daquilo que ele fala, e muito menos que a mãe dele revela para nós. Nossa Senhora quer ensinar o caminho, todo o tempo ela não diz que ela diz, é meu filho, mas ele é nossa mãe, ela sabe, ela é nossa intercessora, e ela vem nos alertando, permanecer firme no meu filho, não abandone meu filho, e ouve os conselhos da mãe. A mãe tem aparecido muito para nos aconselhar. Deixa de ouvir as coisas do mundo e passa a ouvir aquilo que a mãe tem nos ensinado, o caminho que a mãe tem nos levado, o caminho que a mãe nos leva é seu filho Jesus. Ela fala, eu sou intercessora, a mãe só intercede. Irmão, então abra teus olhos, fique esperto. Eu vou te mostrar um vídeo em que você vai ver que as coisas estão acontecendo. E muitos de vocês, muitos de nós estamos dormindo e não estamos vendo a realidade acontecer. Fique firme. Corajosos, não tema, você está com o Senhor e Ele está contigo, se você escolheu Ele como o único salvador da sua vida. Agora, se você quiser viver lá fora, nos prazeres mundanos, nos prazeres do anticristo, você não vai ter como ter a mãe e o filho para te proteger. Gente, acorda. A gente está vivendo o apocalipse, a gente está vivendo os últimos tempos. E se você não renunciar a isso, você não vai para a glória de Deus. Então, abra teu coração. Ouve o que a mãe tem para falar para você hoje. E toma a sua decisão, tá bom? Vou mostrar o vídeo para vocês. E última, a de Diocleciano, entre 313 e 304. Que tinha por objetivo declarado, acabar com o cristianismo e a igreja. O balanço final desta última perseguição constituiu-se num rotundo fracasso. Diocleciano, após ter renunciado, ainda viveu bastante para ver os cristãos
viver em liberdade, graças ao Edito de Milão. Iniciando-se a paz na Igreja. E hoje, nós vemos com muita clareza a maior perseguição cristã, a maior apostasia da fé, desde o início do cristianismo. Muitas igrejas sendo destruídas. Muitas igrejas sendo fechadas. Os templos podem ser fechados, mas a fé dos verdadeiros católicos jamais será tirada de nós. Padres e bispos buscando novas ideologias e contrariando a verdadeira e única doutrina de Cristo. Sacramentos estão sendo negados aos fiéis, ou exigem que o sacrilégio seja cometido, como condição para os receber. Meus amados irmãos, desde o início desta pandemia do coronavírus, nós temos falado a respeito da necessidade de se ter sobriedade ao analisar o tema, de não se embarcar automaticamente no discurso alarmista, né, esse discurso terrorista das autoridades civis, sanitárias, tal como foi transmitido pela mídia que, como já sabemos, está a serviço de interesses outros que não são simplesmente a saúde da população. E desta forma, deveria-se haver uma análise mais crítica destas determinações, né, para que as nossas autoridades religiosas pudessem preservar a sua autonomia em meio a toda essa dificuldade. A paróquia de Stans, na Suíça Central, oferece em suas 3 igrejas a comunhão para levar. As hóstias são colocadas em caixas de fósforos brancas, feitas por conta própria. Um pequeno sinal manuscrito diz: hóstias consagradas, para levar para a comunhão em casa, podendo pegar mais de uma caixa. Depois do Vaticano II, houve muita conversa sobre a desorientação diabólica, na medida em que o clero parece estar atacando a própria Igreja. No Apocalipse de São João, Satanás, nos últimos dias, engana o clero da Igreja Católica, fazendo-os abandonar seus deveres sagrados. São João descreve isso como a cauda do dragão, que varre 1/3 das estrelas do céu. Por isso, afirmo que São João se refere a todo o clero nos últimos dias. E esse tempo chegou claramente, porque quase todo o clero no mundo inteiro parou de dar os sacramentos aos fiéis. E os poucos que o fazem exigem que o sacrilégio seja cometido, como condição para os receber. A doutrina católica é a doutrina que Jesus Cristo nosso Senhor nos ensinou, para nos mostrar o caminho da salvação e da vida eterna. As partes principais e mais necessárias da doutrina são 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Dentro da fé católica, os sacramentos, que a Igreja acredita serem instituídas por Jesus, são gestos e palavras de Cristo, que concedem e comunicam a graça santificadora sobre quem os recebe. Ao celebrá-los, a Igreja Católica alimenta, exprime e fortifica a sua fé, sendo por isso os sacramentos uma parte integrante e inalienável da vida de cada católico, e fundamentais para a sua salvação. Esta presença e a quituação de Jesus são assegurados eficazmente pelos 7 sacramentos, principalmente com a Eucaristia, que renova e perpetua o sacrifício da cruz, no decorrer dos séculos, até ao regresso de Jesus. Por isso, toda a missa centra-se na Eucaristia, porque ela é a fonte da vida cristã, e nela, a ação santificadora de Deus em nosso favor. E o nosso culto para com Ele atinge o ponto máximo. E tudo isso, gradativamente está sendo tirado de nós, desde o Concílio Vaticano II, com a chegada da Missa Nova e das novas ideologias, que são contrárias à verdadeira e única doutrina de Cristo. Esse vírus é apenas mais uma das armadilhas do demônio para tentar destruir a Igreja de Cristo. Muitos leigos, e também muitos padres e bispos, em nome da saúde do corpo, negam explicitamente a saúde da alma.
A mãe de Jesus, em diversas mensagens ao longo do tempo, tem nos alertado sobre a perda da fé, a confusão espiritual e a perseguição sofrida pela igreja de seu filho. Mas, ela também nos conforta e nos consola. Queridos filhos, vós sois livres, pela graça misericordiosa do meu Filho Jesus. Não permitais que o mal vos escravize. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Tende cuidado. A porta larga conduz à perdição, e vós sois importantes para o Senhor. Meu Filho Jesus entregou-se pela vossa salvação. Sede fiéis ao seu Evangelho e ao verdadeiro magistério da sua Igreja. Não permitais que as falsas doutrinas vos afastem do tesouro precioso da fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda tereis longos anos de duras provações. Mas vós não estareis sozinhos. Meu Jesus estará convosco. Na grande batalha entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, a vitória será de Jesus e de todos aqueles que são fiéis. Não recueis. Dai o melhor de vós, e sereis recompensados generosamente. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe, e quero ver-vos felizes, já aqui na terra, e mais tarde comigo no céu. Acolhei os meus apelos. Não permitais que o demônio vos afaste da graça que vos trago do céu. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do meu adversário. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade, e defendei-a. Ficai com a igreja. A igreja sofrerá, e muito perderá, mas será vitoriosa. Depois de toda a tribulação, o Senhor enxugará vossas lágrimas. O triunfo da igreja se dará, com a ajuda de um grande homem de fé. Ele não verá o triunfo da igreja, mas a semente plantada dará grandes frutos para a igreja do meu Jesus. Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Acolhei com alegria o Evangelho do meu Jesus. Ele vos ama e vos abençoa. Coragem. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.